Tudo bem, pessoal? Enquanto o Rodrigo faz a pesquisa das emissoras de rádio no seu Texan PL310ET, ele está fazendo a busca automática, a ETM, conhecido como ETM. Já está quase concluindo, mas eu vou... Isso, deixa essa tia falando no fundo aí, alguma coisa assim. Não sendo música, pode ficar. Eu vou abrir o programa de hoje fazendo algo inusitado. É que a gente recebeu um e-mail que, na verdade, é uma cartinha virtual, não deixa de ser uma cartinha virtual muito carinhosa do nosso seguidor, do nosso amigo, do nosso fã aqui, né? O José Augusto, que a gente já mencionou, aliás, aquele dia que nós mencionamos o nome das pessoas que participam, né? Regularmente aí comentando do canal, a respeito do canal. Isso aí. Então, eu achei muito interessante essa carta porque ele faz um relato muito emocionado e muito interessante, muito singular da relação dele com a rádio escuta em muitos anos que ele tem participado, que ele tem acompanhado isso, né? E o quanto a coisa foi se alterando com o passar do tempo. Então ele diz assim, ó: Olá, Hugo, tudo bem? Acredito que sim. Pedi seu e-mail, né, para enviar essa mensagem, né, porque no YouTube, segundo ele, não fica bem mandar um textão, não teria problema, por mim não. Primeiramente, gostaria de parabenizar o canal Dr. Fonocaptor e a rádio web Orbital Light FM, né, que ele curtiu bastante. Muito obrigado, então, fico contente que você gostou. E ele diz também que gosta da vinheta de abertura do canal Dr. Fonocaptor, joia, e do layout da Rádio Orbital Light FM. Bom, aí ele continua narrando aqui a sua relação com a Ondas Curtas, né? Começa a relatar esse assunto, dizendo o seguinte: gostaria de compartilhar minha experiência no mundo das ondas curtas e demais faixas de frequência, ondas médias, frequência modulada e ondas tropicais. Nos anos 1990, eu tinha um rádio gravador tipo boombox da marca National, atual Panasonic, modelo RX 4954-F. Com esse receptor, pude viajar pelo mundo das ondas do rádio. Esse receptor era muito eficiente na captação das mais longínquas estações de rádio internacionais, além, é claro, de captar também com excelência as emissoras de AM e FM brasileiras. Possui um botão de sintonia fina, Rodrigo, olha só que interessante, Fine Tuning, em sua lateral. Na verdade, esse radiogravador foi adquirido por meu pai, ele diz, né, na década de 1980. E nos anos 90, ele, adolescente, né, em uma das suas tardes de bobeira, teve a sua iniciação. Ele não costumava viajar pelas ondas curtas, Rodrigo. Ele curtia AM, FM, ele não tinha tido aquela curiosidade de ver o que era SW1, SW2. Sim, yeah. E nessa ocasião, então, ele resolveu experimentar e gostou. Essa é a verdade, né? Então, né, de bobeira, sem saber por que exatamente, ele, numa dessas tardes da sua adolescência, resolveu ligar o boombox, ficou ouvindo FMs, ficou ouvindo AMs de costume e, num certo momento, colocou nas frequências SW1 e SW2, que despertaram nele curiosidade. Ele achava daí ele ficou fascinado com as línguas estrangeiras, né? Com aquelas rádios todas que tinham à disposição. Exótico. E achou uma coisa muito esquisita ouvir tudo aquilo, né? E foi girando o botão de sintonia e parou numa estação que estava transmitindo em língua portuguesa. Ele achou interessante, pois havia ouvido várias emissoras transmitindo em diversas línguas e ele não tinha encontrado naquela ocasião, naquele horário que ele fez a pesquisa, nenhuma emissora em português. E aquela em português, então, chamou a atenção dele. Aí ele ficou ouvindo e viu depois que se tratava da rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, que estava transmitindo para o continente africano. Naquele mesmo dia ele conseguiu ouvir outras emissoras também que tinham programação em português, como a BBC de Londres, Rádio Central de Moscou, que foi desativada após a dissolução da União Soviética, né? Eu adoro chamar a Rússia de União Soviética até hoje, né? Eu era criança, mas para mim é União Soviética. Continuam comunistas de qualquer forma, enfim, é a União Soviética, acabou. Entre outras, ele pode afirmar que a voz da Alemanha, principalmente, Rodrigo, foi a porta de entrada
dele no mundo das ondas curtas. Após aquela tarde, então, outras tardes se sucederam e ao longo dos anos de 1990 ele pôde aprender e identificar uma emissora através do sinal de intervalo. Quando as emissoras mudavam a língua de transmissão, essas emissoras, principalmente Voz da Alemanha, Deutsche Welle no caso, também a BBC, eles tinham uma música, Rodrigo, uma musiquinha que era característica, que ficava rodando em looping, vamos dizer, aquela música várias vezes até trocar a transmissão para outra língua. E é esse interval signal, sinais sonoros de intervalo, que identificavam as emissoras. Então ele acabou conhecendo as emissoras pelo próprio sinal de intervalo. E além do dexismo, do deixismo, né, da escuta, ele acabou então ficando maravilhado e se aprofundando, né, em outras emissoras que transmitiam em ondas curtas na época, como HCJB, a Voz dos Andes, Rádio França Internacional, Rádio Havana, a Nederland, da Holanda, Family Rádio Voz Cristã, de Miami, Flórida, RTP Internacional, que é a Rádio Televisão Portuguesa, Voz da América, Rádio Canadá Internacional, Rádio Suíça Internacional, Rádio Col de Israel, Rádio Damasco, Rádio Vaticano, Rádio Nacional do Brasil, e muitas outras. Transmundial aqui no Brasil, né? Rádio Transmundial. Havia também a Rádio Record em ondas curtas, sim, Rodrigo, naquela época. A Brasil Central de Goiânia, Goiás, Aparecida, Bandeirantes, Canção Nova, de Cachoeira Paulista, e outras emissoras que ele captava. Essa aqui eu acho que nunca entrou aqui nessa Canção Nova. Não. Nunca chegou até aqui, né? Que mais? Daí ele começou a criar amizade com pessoas também da faixa do cidadão, né? No caso, Rádio Amador, popularmente conhecido como Rádio Amador. Mas no final dos anos 90 ali, devido a uma crise financeira familiar, ele se desfez, infelizmente, do Rádio Boombox e ficou só na saudade. Esse aparelho esplêndido que ele tinha, esse colosso desse equipamento, né? E daí, agora, no momento, ele está sem rádio de ondas curtas. Ele está pretendendo, de repente, retornar ao hobby e tal. E, por enquanto, para matar a saudade, ele vai ouvindo coisas como na internet, no YouTube, né? Programas como os nossos aqui, né, Rodrigo? Yes. Para recordar, então, esses momentos marcantes da adolescência dele, onde ele escutava muitas emissoras de ondas curtas. Ele tem contato com diversos clubes, como o DX Clube Brasil, considerado o mais importante no segmento, DXCSF, DX Clube Sem Fronteiras de Caruaru, a DXB, Associação de X Clube do Brasil, entre outros. Além do gosto pela rádio escuta, ele também é aficionado por transporte ferroviário. Ele curte muito trens, né, e afins, gosta de numismática, colecionismo de cédulas e moedas e muito mais, né? E aqui, olha só, que bacana, Rodrigo. Ele admira a forma simples e bacana, segundo ele relata, de como nós apresentamos o programa aqui e fizemos a nossa rádio escuta. Ele gosta das nossas narrativas, dos comentários do Rodrigo, né? Legal. E diz que nós aparentamos ser pessoas de bem e tal, que somos muito simpáticos e tudo mais, né? E parabeniza, então. Parabeniza o nosso canal e diz que tá ligadinho. É isso aí, resumindo. Valeu. Era uma carta bem extensa mesmo, Rodrigo. Eu fico feliz porque para a pessoa tirar um tempo desses para fazer um relato dessa natureza tão extenso, tão aprofundado, é porque a pessoa realmente demonstra carinho por nós, né? Exatamente. E isso não tem preço que pague, porque o cara chega a imaginar o sujeito tentando levantar essas informações, recordar esses momentos importantes da vida dele e tentar passar isso para o papel ou para o computador, no caso, né? Sim. E transmitir isso aí para nós. Eu vou deixar tu fazer um comentário a respeito antes da gente começar a rádio escuta aqui. Foi muito gratificante o relato desse nosso fã do canal, relembrando momentos lá dos anos 80 e 90, das ondas curtas ali, e que continue acompanhando a gente em todas as escutas. Muito obrigado.
Ok, então a gente vai fazer o seguinte, no próximo programa nós estaremos fazendo a escuta, tá? Para não nos estendermos demais, muito tempo, programa muito prolongado, a gente fará a escuta no próximo programa e hoje fica então assinalado o nosso agradecimento ao José Augusto por essa belíssima cartinha e que nos emocionou bastante, nos encantou muito essa sua exposição, toda essa história bonita que você viveu com as ondas curtas. Aquele abraço para você. 7355 e salute, né? Salute. Valeu. E para vocês também, galera, vocês demais assinantes aí, demais seguidores do nosso canal que gostam de curtir ondas curtas. Valeu.